Pessoal, o assunto agora é o atentado contra o Jair Messias Bolsonaro, primeiro presidenciável da história do país, sofreu um atentado, né? Nós tivemos a morte de João Pessoa nos anos 30, que era vice do Getúlio, mas não tinha nenhuma relação política, uma briga por causa de mulher, e o Getúlio aproveitou o embarque. Então, esse atentado foi o primeiro. E aí você fica perguntando, por quê? O Jair foi o primeiro candidato a sofrer um atentado. O pessoal está dando muitas explicações sobre o que é a implantação das tesouras, né, as técnicas das tesouras e a filosofia fabiana dentro da política, dizendo que praticamente são todos farinha do mesmo saco. O Felipe de Jacaretanga exclamou perfeitamente, só que eu acho que o Felipe deixou passar alguns pontos que são interessantes e relevantes para vocês. Para vocês entenderem o que o pessoal quer dizer, porque a classe política no Brasil está macumunada, são todos amiguinhos, vamos dizer, né, fazer uma retrospectiva do que foi falado. O que acontece? O socialismo no Brasil é até mais antigo do que na União Soviética. Se ensinava socialismo na Faculdade de Coimbra, em Portugal, na época do Império. O próprio José Bonifácio, ele teve, durante a Revolução Francesa, frente a frente com a guilhotina, acompanhou execuções. Ele trouxe muita coisa que ele aprendeu na época, que era dominada por essa filosofia socialista. A filosofia socialista, ela partiu através do Karl Marx, 1848, juntamente com Friedrich Engels. O que aconteceu depois da fragilizada União Soviética, da Primeira Guerra Mundial? Eles foram levados à derrubada do czar, à tomada do poder na União Soviética, e daí em diante vocês sabem tudo o que aconteceu. Lenin ficou 5 anos lá, até ser morto. O Stalin deu um tombo no Trotsky, que foi morto no México, e Stalin ficou por 30 anos. Dos muros para dentro da União Soviética, você não sabia o que acontecia. Com a morte de Stalin, Nikita Khrushchev, que era o segundo no poder, abriu para o mundo a morte de 21 milhões de pessoas, no mínimo, pelo regime do Stalin. E na China, estima-se que foram mais de 80 milhões. Era um regime totalitário que se impunha através da força, usando da retórica e da imprensa manipulável, controlada pelo governo, para fazer o povo ser um escravo silencioso. Na Coreia do Norte você vê bem isso. Dos muros para dentro da Coreia do Norte, eles acham que aqui fora nós estamos passando fome, que eles é que são ricos e nós somos pobres. É a mesma coisa em Cuba. Mas a questão, aí que começa a ficar interessante, que é o ponto do New Left. O New Left, com o escancaramento, principalmente aqui no Brasil, da quantidade incrível de pessoas mortas pelos regimes comunistas do mundo todo, as argumentações de pessoas como Carlos Marighella e o seu motorista Luiza Nunes, que está até hoje aí infernizando a vida da gente, e todos os movimentos de esquerda do Brasil, o argumento de que eles lutavam pela população, lutavam pela paz, esse argumento caiu por terra. Assim como caiu por terra também nos Estados Unidos, com a revelação do que era realmente a tomada armada do socialismo no mundo. Então, o que aconteceu? 2 sujeitos nos Estados Unidos, um é o David Horowitz e o outro é o Saul Alinsky, criaram um movimento New Left, baseado no Herbert Marcuse, da Faculdade de Frankfurt, na Alemanha. O Herbert Marcuse, ele aprendeu doutrinações de massa lendo Freud, não é? É a básica política de que você tem que dizer para as pessoas o que elas querem ouvir. Desconstruindo
os 3 pilares principais que mantêm a sociedade moderna, capitalista e independente: religião judaica cristã, filosofia grega e as leis romanas. Como nós vamos desconstruir isso aí? O New Lift, ele foi implantado através da liberação sexual, que causou uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, a liberação das drogas, aquela conversa de faça amor, não faça guerra. Isso mesmo, um movimento hippie. Tinha a doutrinação socialista, comunista pelas costas, né? Faça amor, não faça guerra. E o Woodstock não saiu de graça, não é? Lembra aquele presidente americano que diz que não existe almoço grátis? Foi um período terrível para os Estados Unidos. Quase quebrou o país. Você vê bem isso aí nas retratações de Marcos, né? Da Colômbia infiltrando drogas. Escobar ganhou muito dinheiro na época. Um dos países, poucos países não eram tão afetados pelo uso excessivo de drogas. O Chile, porque o Pinochet mandava matar, e no Brasil, porque era período militar. A questão, Saul Alinsky foi professor da Hillary Clinton e do Barack Obama. Inclusive a Hillary fez tese de mestrado baseado nas teorias de Saul Alinsky. O parceiro dele, que era o David Hollywood, quando percebeu que drogas, liberação sexual e toda aquela barnafernalha dos movimentos hippies não dava certo, ele deixou de ser esquerdista, se converteu e até a sua morte em 2014 pregava contra o movimento socialista, que não deu certo em lugar nenhum. O que acontece? Qual o tema do Jair Messias Bolsonaro? Por que nenhum outro candidato sofreu ou sofre atentado? Não é? Por que ele foi o primeiro? Porque o proletariado, que é o trabalhador, ele não quis mais saber de política. Deu certo na União Soviética. Depois de certo tempo não deu mais. Segundo a teoria de David Hollywood, patrono de Saul Alinsky, você tem que arrebanhar mais indivíduos para serem massa de manobra. E quem não melhor para isso do que os que vivem à margem da sociedade, em especial a classe criminosa, não é? Eles têm sido os principais aliciados. E é por isso que ao longo do tempo, principalmente aqui no Brasil, o Brasil, que adotou o marxismo cultural de Gramsci dizia que deveriam ser infiltradas gradativamente através dos principais setores da sociedade, a começar da escola. Tudo vai se encaixando. Você vê que hoje nós somos o pior, né, um dos piores aproveitamentos escolares do mundo. De maneira que todas as pessoas de bem, direita e conservadora, que foram tentando ingressar dentro da política brasileira no longo desses 30 anos, principalmente com a saída dos militares, graças a esse sistema político, têm sido barradas na porta. Todas as pessoas têm sido barradas nas portas. Os que atropelaram o sistema e conseguiram entrar, como Jair Messias Bolsonaro, Dr. Enéas, você pode perceber que não foram muito longe. Aqueles que eram como foi David Hollywood, que se converteram ao longo do caminho, também foram eliminados. Eles não descansam, eles não dormem, eles não têm o mínimo escrúpulo e eles não têm um mínimo apreço pela vida humana. Essa é a realidade dos políticos de hoje. Por isso que só tem bandido na política e por isso que o Brasil está dominado. Toda essa história aí de que eles são oponentes em alguma fase do período eleitoral da vida política é um teatro, é uma mentira, como essa mentirinha agora do Temer brigando com o Alckmin, não é? No final, eles fazem um acordo a portas fechadas nas escuras e vendem o povo como gado, acertam, negociam, para que no final ambos possam sair ganhando, como com essa compra de cargos, né? Essa criação de ministérios absurdos aí, que tem como único objetivo negociar cargos. É como o próprio Jair Messias Bolsonaro disse. O Kassab não sabe a diferença de gravidade e gravidez. O que ele está fazendo lá no Ministério da Ciência e Tecnologia?
foi prometido para ele. Só isso.